bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, que são nossos colaboradores aí na assistência à saúde do município de São Paulo. Hoje, mais uma vez, estou aqui recebendo a presença da Lilian Santos Babolin, que é bióloga e trabalha junto à CCZ, na Vigilância de Saúde do nosso município. E nós vamos tratar de um assunto que é vigilância e controle de himenópteros. Eu quero saber logo de cara, primeiro, dar as boas-vindas mais uma vez aqui ao nosso programa. Né? Você já reparou que houve uma mudança aqui na nossa apresentação. Estamos até de cadeirinha nova agora e acho que isso é tudo para reforçar a importância do nosso programa e principalmente para que vocês possam compartilhar desse programa que é interativo e que sempre tem aquela missão de levar o conhecimento, democratizar o nosso conhecimento sobre diversos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre himenópteros. Primeiro, bem-vinda. Obrigada. O que é um himenóptero? Himenóptero é um grupo de insetos, onde estão as abelhas, as vespas e as formigas. E eles têm como uma característica em comum ter as asas membranosas. Daí o nome himenópteros. Quer dizer que, nesse sentido, ele tem um lado feminino. É. Né? E aí eles podem trazer risco às pessoas? Podem sim, eles podem causar acidentes. Nem todos os himenópteros ferroam, nem todas as abelhas, como as pessoas pensam, nem todas as formigas, mas muitos deles sim, principalmente os da cidade, próximo ao homem. E os que ferroam podem causar acidentes. Lilian, me explica uma coisa, é muito comum a pessoa ser alérgica, afinal de contas, ter alergia? A alergia, a pessoa vai saber se ela tem assim que ela entrar em contato com o inseto. Às vezes, numa primeira ferroada, a pessoa não apresenta os sintomas. Ao longo do tempo, conforme ela vai sendo ferroada, ela se sensibiliza e pode apresentar sim. Outras nunca apresentam. Quer dizer, sempre é como qualquer outro tipo de alergia. Quanto maior o contato, a exposição, acaba então podendo desenvolver. Sim. Agora, existe um percentual, existe um número dentro de uma população que tem essa alergia? Olha, eu não sei te responder precisamente, mas não é muito grande esse número não. O problema é que pode ser fatal. É uma alergia que pode ser fatal. A pessoa tem um choque anafilático, tem um fechamento de glote, pode virar óbito. E a questão da abelha. Vamos focar um pouquinho neste ser que é importante para a nossa saúde, né? Afinal, ela tem uma produção nessa cadeia alimentar que temos. Mas a abelha, ela quando pica alguém, como é que funciona essa picada? Ela promove imediatamente essa reação, isso pode se tornar de uma forma sistêmica se ela for sensível. Explica um pouquinho mais e, principalmente, né, como é que a gente aborda essa pessoa? Tá. Essa abelha que a gente tem mais problema na cidade é uma abelha conhecida antigamente como abelha Europa. E hoje a gente chama de africanizada, porque ela foi misturada com abelhas africanas na década de 50 aqui no Brasil para a produção de mel. São abelhas exóticas, não são nativas, e aqui na cidade ela não tem importância ecológica. Ela poliniza sim, mas outras abelhas nativas têm essa importância. Só que elas se adaptaram muito bem e acabam vivendo muito próximo ao homem, nas casas, nos forros, nos telhados, né? E isso causa um acidente. Quando uma abelha pica, pode ser por um acidente ou porque uma pessoa foi mexer no ninho, as operárias que vão estar protegendo o ninho, ela pica a pessoa e o ferrão é todo farpado, como se fosse um anzol. E o ferrão entra e quando ela vai sair voando, o abdômen da abelha rompe e a glândula e todo o intestino, as vísceras da abelha ficam ali. E a abelha morre, porque ela perde parte do abdômen. E aquela glândula continua injetando o veneno ali. Quer dizer que, além disso, ela emite algum sinal, alguma informação para as demais para chegar junto também? Justamente, como se fosse o desenho do pica-pau, que parece que quando uma abelha pica, ela desenha um alvo e vem aquela seta de abelhas, né? É a mesma coisa. Quando ela rompe o abdômen, ela libera uma substância que é um feromônio de ataque e mostra ali está o nosso predador, ali está o nosso problema. E uma colmeia pode ter até 60 mil indivíduos.
E eles vão todos ali tentar pegar aquela pessoa ou aquele animal. Agora, eu posso ir lá e devo eu mesmo retirar? Esse ferrão? É. Se você pinçar o ferrão, você vai esgotar a glândula de veneno. Você vai injetar mais veneno ainda do que tinha, porque ele vai injetando aos poucos. O ideal é raspar. Com um cartão de crédito, se você raspar, você tira o ferrão e não injeta mais veneno. Mas não vai ficar uma ferpinha lá? Não tem problema. Não? É muito pequeno. É muito pequeno Quer mesmo. dizer, a picada é a pontinha de uma agulhinha e isso pode depois sair facilmente, não tem problema. O ideal, então, é não espremer, é não causar pinçamento, seja com a mão, seja com algum com uma pinça mesmo. Tem que raspar. É o ideal. Sou Paulo Fernando, sou coordenador municipal de residência médica, estou aqui apresentando esse programa para vocês, sendo o seu interlocutor, sendo a pessoa que pode levar a dúvida que você tem aí e que você pode fazer através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós passaremos aqui para a Lilian, que está aqui respondendo sobre esse assunto e que nós também podemos aqui ter outras ideias, porque nós não queremos aqui só receber as suas perguntas, talvez sobre outros assuntos, e consequência disso é que nós vamos montar outros programas, e vocês já viram a importância da gente democratizar um simples detalhe, como não retirar o ferrão, apenas usando o seu cartão, alguma coisa que você raspe. Né? Porque na minha cabeça também teria isso, quer dizer, ao raspar, ficaria ali um pedacinho. Parado. Então, é essa a nossa missão aqui, é isso que nós desejamos, levar a informação, democratizar isso, e hoje nós estamos falando sobre os himenópteros, que são esses insetos, formigas, abelhas, vespas. Aí vem uma pergunta novamente para você, Lilian. Normalmente, a gente tem mais receio, pelo menos na minha visão, das vespas que são maiores do que as abelhas. Isso é verdade? Olha, as vespas são maiores sim, principalmente aquelas que a gente chama de marimbondo, né, que são insetos bem grandes. Porém, o ninho de abelha tem muito mais indivíduos. Então, no caso de um ataque, ela é muito mais perigosa. Além do trabalho de eliminação desses insetos, é muito mais difícil eliminar uma colmeia de abelhas, porque ela tem um ataque muito orquestrado, elas são muito organizadas, o que dificulta a atividade. Não que as vespas não sejam, mas os ninhos são menores. Então é muito mais fácil de controlar. Ou seja, se eu tiver um vespeiro ou uma colmeia, eu mesmo posso ir lá mexer? Não, é muito perigoso. Para tirar? É perigoso. O ideal é que seja feito por profissionais, a prefeitura tem esse serviço, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então uma colmeia ou um vespeiro pode enxamear e atacar não só a pessoa que está tentando retirar, como todas as pessoas que estão ao redor. Elas pressentem aproximação? Aproximação, elas têm alguma sensação. Nós também temos feromônios, então elas podem sentir. Eu já ouvi dizer, algumas pessoas falam assim, você tem medo de abelha, então ela procura por você. Isso é real? Na verdade, é o odor mesmo, é o cheiro. A gente percebe no dia a dia que elas não gostam de cheiro de cão e de cavalo. São animais que são muito atacados, a gente percebe muito nas solicitações. Elas não gostam, mas vão lá atacá-las. Vão, para eles desaparecerem de perto dela. Então, os cães geralmente são muito atacados. E a gente, no nosso serviço, a gente não usa perfume, a gente não usa hidratantes, nada que tenha algum cheiro adocicado. O cheiro é cheiro de suor, cheiro de pessoas, elas percebem muito de longe. Algumas começam mais agressivas que outras, então a gente está se aproximando para fazer uma vistoria, para pensar como que vai ser a eliminação, elas já vêm atacar. Por isso que a gente já vai preparado, com EPI de apicultor, já no momento da vistoria, porque elas percebem o cheiro muito distante. É uma defesa delas. Quer dizer, se eu tenho uma colmeia, não devo atacar, jogar água. Jamais. Não, né? Às vezes a gente vê pessoas que vão com tocha, com fogo. Isso deve ser evitado para não causar mal para a pessoa que está ali e para a comunidade, inclusive. Né? Porque elas vão defender o ninho. Agora, e formiga? Formiga tem algum período em que é mais frequente, mesmo para as abelhas, as formigas? Talvez as formigas sejam mais no verão, é isso? Então, todos esses insetos, insetos em geral, né? Mas abelha, vespa e formiga,
No período que vai de setembro a março, primavera, verão, elas têm uma maior atividade. Ou seja, nós estamos entrando na fase de muito trabalho para vocês. Exatamente. Nas casas a gente vai perceber que tem mais formigas, aumenta a atividade, as rainhas colocam mais ovos, os ninhos aumentam e eles começam a se dispersar. As colmeias começam a se dividir, os vesperos, os ninhos de formiga começam a se dividir também. Então a gente percebe mais esses insetos nessa época. Ok. Agora, até que ponto, ao matar ou tentar ativar o formigueiro, eu estou causando um problema para o meio ambiente? Então, formiga é muito complicado de controlar, porque são ninhos que estão geralmente dentro de estruturas, estão dentro do chão, a gente não enxerga. As formigas urbanas são muito adaptadas, qualquer frestinha de azulejo você encontra. E você tem que tentar atingir as larvas das formigas, que é uma coisa que aposto que quase ninguém nunca viu, uma larva de formiga. Então é muito difícil de achar. Então quando você coloca o inseticida, você mata só 30% do ninho, que são aquelas formigas adultas que você está vendo. Então teria que colocar uma isca em forma de alimento para as adultas levarem lá para o ninho e matar as larvas. E quanto mais inseticida a gente põe no ambiente, pior é. Na verdade, o ideal para ela é manejo, como para outros sinantrópicos. Não deixar alimento disponível, vedar as frestas, não deixar lixo. Isso já diminui bastante a infestação. Agora, formiga a gente pode encontrar no parque, né, nas escolas, Sim. na própria unidade básica de saúde, nas praças. Sim. Eu posso chegar ali e ter alguma atitude para diminuir aquele formigueiro, tipo água com sabão, colocar alguma coisa que evite, por exemplo, não usar inseticida, porque o inseticida acaba acostumando às vezes, né? Acaba adquirindo até a própria resistência. Existe alguma coisa? O caso que você deu, né, o exemplo de água com detergente, água quente, ele até funciona. Só que ele tem que ser feito de uma forma muito controlada, não pode ter pessoas próximas, porque quando você joga, são assim 10 litros d'água num olheiro de um formigueiro, ele vai começar a se dispersar. As formigas todas vão sair, vão pegar as larvas, os ovos, a rainha e vão procurar um outro lugar. E nisso pode causar algum acidente. Imagina num terreno de uma escola. Perfeito. Isso tem que ser por dias seguidos. Então, teria que ser feito nas férias, quando as crianças não estão. Aquele local tem que ser fechado para elas não voltarem ali. Então, tem que ser de forma muito controlada. O ideal é evitar mesmo não mexer e manejar o ambiente. Tirar o alimento dali de perto. E para vocês, vamos supor que tem um formigueiro, né? Como é que vocês trabalham? O que vocês utilizam? Vocês vão atrás da rainha para tirar ela dali e locomover, colocar ela em outro lugar? Tanto as vespas quanto as abelhas e as formigas, é a rainha que comanda. Se você não destruir a rainha, você vai continuar com o ninho ali, não vai adiantar. Ela só vai mudar de lugar. Só. Se você tentar, por exemplo, colocar o fogo, que você disse que as pessoas tentam colocar numa colmeia. E o fogo não atingir a rainha, você só vai irritar a colmeia, você só vai irritar as formigas, você vai irritar as vespas e o problema vai continuar ali. A Prefeitura de São Paulo ainda não tem um programa para formigas. Ele ainda está para ser escrito entre esse ano e o próximo. A gente trabalha mais com abelhas e vespas e formiga, por enquanto, é só orientação. É uma sociedade organizada. Insetos eusociais. Né? E elas têm uma beleza, né? É isso que te atraiu para fazer cuidar dos himenópteros? Sim, desde da faculdade, o meu primeiro estágio já foi com formiga e sempre trabalhei. E no final, acabei passando no concurso da prefeitura e caí no setor de himenópteros. Eles são extremamente organizados, é muito bonita a forma que eles vivem mesmo. Agora, no passado não era assim que funcionava o CCZ. Não. Né? O que melhorou, na sua opinião, né, você que trabalha, com a descentralização da CCZ? Do serviço. Até 94, quem realizava a eliminação de colmeias de abelhas e ninhos de vespa era o Corpo de Bombeiros. Só que o Corpo de Bombeiros tem uma demanda muito grande e não estava conseguindo atender as solicitações. E o serviço foi passado para o CCZ, que nunca tinha feito atividade. E teve que aprender na marra. Se não sabia se era água, fogo, inseticida, o que utilizava. E ao longo do tempo foi aprendendo para chegar no ponto que a gente está hoje. Qual é o maquinário que a gente usa, o inseticida, o EPI. Só que de qualquer forma o serviço era centralizado até 2010. Aí, em 2011, começou-se um processo de descentralização.
O CCZ está em Santana, imagina atender uma emergência em Parelheiros. Ou na cidade de Tiradentes, nos extremos da cidade. Sem dúvida. Não tem condição. O nosso trânsito, então... Você vai, atende uma solicitação e não faz mais nada. Então começou-se o processo de descentralização, que até o Ministério Público propôs, porque os munícipes não estavam sendo atendidos a contento. Foram 2 anos de descentralização, hoje todas as regiões fazem já atividade e isso agilizou muito o trabalho. Hoje os munícipes são atendidos de forma mais rápida, nós tínhamos solicitações esperando há 3 anos para serem atendidas. Quer dizer, hoje vocês construíram um processo também que permite um atendimento mais rápido com checklist? Sim, nós temos um checklist de atendimento para fazer uma pré-triagem, para ver se é rotina ou emergência. E, além disso, fizemos várias parcerias. Com a Eletropaulo, no caso de uma colmeia no poste de energia lá na fiação, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, porque ninguém trabalha sozinho. Então, além da descentralização, foram firmadas várias parcerias para que a atividade seja feita. E o treinamento desses profissionais, como é que é feito? Por vocês mesmos? Nós mesmos, nós treinamos em campo e de forma teórica os técnicos das SUVs, né, das vigilâncias em saúde e os agentes de zoonoses e em campo também. Agora, a colmeia, uma abelha, quando pica, a gente já sabe que a gente não deve, então, apertar. Isso. E a formiga? A formiga, ela não perde ferrão. Tá? Então, toda picada, mesmo a da formiga, da abelha ou da vespa, mesmo que a pessoa não seja alérgica ou não tenha desenvolvido, ela vai ter uma reação. Vai inchar, vai ficar dolorido. Então, o ideal é colocar gelo, apenas para diminuir aquela sensação. No caso de um agravo maior, a pessoa se sentir náusea, tontura, asfixia, serviço médico. Independente do número de mordidinhas que tenha, a pessoa pode vir a desencadear todo esse processo alérgico. E eu queria aproveitar, as pessoas geralmente não procuram o serviço médico. Ah, foi só uma picada. De formiga, a gente, né, muito menos. Abelha e vespa, quase nada. É muito subnotificado. E quando ele procura, não é notificado. Então, a gente não tem uma sensibilidade dos acidentes. O que a gente sabe é por relatos. Mas se você procurar, por exemplo, no Sinam, teve um ano, acho que foi 2010, consta 4 acidentes apenas. Mas atualmente a gente tem visto algumas reportagens sobre ataques a escolas, enxames. Houve uma mudança ou nós é que estamos invadindo mais o espaço delas? A gente está invadindo. Eu percebo muito na região de Pirituba, lá na Zona Norte, que ainda tem aquela parte da Cantareira, né? Está sendo cada vez mais desmatada. Lá é um dos locais que tem mais pedidos para eliminação de abelhas. E na Zona Sul, na região de Santo Amaro, ali próxima da Guarapiranga, a gente tem muito pedido. Agora, o marimbondo, né? Ele parece ter ele é mais feroz, assim, né? Robusto, visualmente, né? Ele é mais robusto e tudo mais. Mas também é mais fácil de eu tirar do que, então, a colmeia? Porque os ninhos são menores. E, geralmente, eles ficam em locais de fácil acesso. Apesar de serem locais muito altos, né? Mas são locais de fácil acesso e o ninho, ele é uma bolinha que parece de papelão e que pende de algum local. Às vezes a gente nem utiliza inseticida, os meninos que trabalham têm uma técnica que conseguem englobar num saco e eliminar. Então é mais fácil de trabalhar com eles. E o enxame viajante que a gente ouve falar, ou que você... É aquele enxame que sai de um lugar e vai para o outro, mas são 2 rainhas? É assim. É um momento reprodutivo que ocorre agora, de setembro a março, como eu havia dito. A atividade aumenta, a rainha coloca mais ovos, numa colmeia, por exemplo, e aí surge uma nova rainha. E não pode ter 2 rainhas num lugar só. Não pode. Então, aquela colmeia precisa se dividir. Então, a rainha antiga, como começa já a cair os hormônios dela, ela tem menor influência sobre os indivíduos, ela pega um pouco dos indivíduos, eles enchem o papo de mel, que é o alimento, e saem voando procurando um outro local. Eles vão quilômetros. E a rainha nova fica lá cheia de hormônio e começa a colocar ovos e organizar uma nova colônia. Essa rainha que saiu com parte da colmeia vai ter que parar para descansar. E é isso que assusta as pessoas, porque realmente é uma bola, né, um aglomerado de abelhas fazendo muito barulho que param em qualquer lugar para descansar, qualquer. Já vi em motos, já vi em carros, já vi em árvore, debaixo de berço de bebê, dentro de armário. E como que a gente tem que se comportar nesse momento? Quer dizer... O que fazer? O que fazer?
Por incrível que pareça, é o momento menos agressivo das abelhas. Porque, na verdade, as abelhas protegem o ninho, que lá estão as crias, o alimento, a rainha. Nesse momento, elas estão preocupadas em descansar. Elas precisam seguir viagem. E como o papo está cheio de mel, elas não conseguem se curvar para picar. O ideal é não mexer. Se estiver num local que não incomode, por exemplo, no fundo de um quintal, onde você não vá, não mexer, e ela fica geralmente até 3 dias no máximo descansando e vai embora. A maioria de pedidos de enxame viajantes que a gente tem, a gente chega no local, elas já foram embora. Agora, existe alguma forma de se evitar isso? Quer dizer, tanto para abelhas como para formigas. As formigas a gente às vezes tem num campo vários formigueiros ali. Mas existe alguma forma que a gente pudesse evitar que eu tivesse uma colmeia ou que eu tivesse um local onde tenha as vespas? É colmeia também? Ninho. É ninho. Ninho, vespeiro. É vespeiro e colmeia. E colmeia. São os diferentes. E a questão do formigueiro. Tem como eu evitar? Né? Quer dizer, da mesma forma que a gente deve não ter comida, não ter por conta de ratos e tudo mais. Como é que funciona para a gente controlar um pouco isso? Esses insetos é um pouco mais complicado. Diferente de outros sinantrópicos que a gente oferece, né, alimento e abrigo, um vespeiro, por exemplo, a gente já viu em prédios super modernos, novos, que acabaram de ser construídos, não tem nem ninguém morando lá, já tem um vespeiro. Eles procuram, na verdade, um local abrigado do vento, da chuva, que seja numa posição fácil dele irem as flores, coletar o alimento. Já as abelhas, como elas fazem frestas, geralmente em muro, dentro de forro, quando ela é eliminada, fica o odor ainda da colmeia ali, o cheiro de mel, o cheiro da cera, né, o cheiro das outras abelhas. E a gente sempre orienta o munícipe para eles limparem, depois que a gente retira, passar uma substância com cheiro forte, tipo criolina. Porque se por um acaso passar um enxame viajante por ali e sentir o odor, eles podem se instalar ali novamente. Então o ideal é fazer essa limpeza e vedar o local para não ter reinfestação. Tá. Nós falamos também, voltando, eu gosto sempre de ir e voltar, porque assim quem está nos assistindo pode se ater a esse ponto que eu achei fundamental. A questão da picada da abelha, nós não mexemos. Quer dizer, tiramos o ferrão, mesmo que fique uma pontinha ali, não devemos mexer, porque aquilo acaba saindo espontaneamente. Isso. No caso da formiga, colocar o gelinho ali, diminuir aquele processo inflamatório, pode ser usado pomadinhas de alguma coisa. Que a pessoa esteja acostumada a usar, pode sim. E a vespa? A mesma coisa, os mesmos cuidados, porque não... Mesmos cuidados da abelha ou os mesmos cuidados da inflamação? Também ela perde uma parte do corpo ali? Então, a maioria das vespas não perde o ferrão. Ela pica e ela fica com o ferrão, não deixa em você, como a formiga. Então, é colocar gelo, né, diminuir aquele inchaço. Toda vez que for, vamos supor que seja alguma vespa que deixe o ferrão, mesmo processo, raspar e colocar gelo. E no caso de uma sensação mais grave, procurar o serviço médico. Agora, as pessoas, como você falou, não têm esse costume, né? E aí acaba usando o próprio remedinho caseiro e tudo mais. O que deveria chamar a atenção dessas pessoas para isso? Quer dizer, como é que ela poderia falar, não, acho que tem alguma coisa que não está normal? Ou sempre levar ao serviço médico? O ideal seria que a pessoa sempre notificasse, né? Sempre fosse ao médico, porque é um acidente com um animal peçonhento, como se fosse com uma cobra. Tanto é que o Sinam, para peçonhentos, vai contemplar escorpião, cobra, abelhas, formigas, né? Todos esses animais. Mas a gente sabe que as pessoas não se incomodam, porque ela acha que não tem gravidade. Fica aquela coceirinha, às vezes. E passa. Só que, e numa próxima picada? O que vai acontecer? Como é que vai ser o comportamento do organismo dela para aquilo? Pode ser que ela tenha uma resposta exacerbada de uma próxima vez. Agora, para quem está nos assistindo, é importante a gente ressaltar que hoje, né, nós estamos num momento que vão ter mais enxames ou que vão ter mais colmeias. As formigas vão estar ali trabalhando, formando seus formigueiros, não devemos mexer. Mas como recorrer a vocês? Quer dizer, eu estou lá na unidade básica de saúde, você que está aí nos assistindo, que
cuida dessa unidade, o gerente que está nos assistindo, como é que ele faz? Ele liga para a regional, ele liga para quem, fala com quem, como é que pode ser esse processo? Tá. O telefone da prefeitura é 156, tá? Automaticamente, quando ele liga para 156, a solicitação dele vai cair diretamente na regional próxima ao local. As pessoas ainda ligam para o Corpo de Bombeiros, aí o Corpo de Bombeiro acaba passando o telefone do CCZ, e só quando a ligação cai no CCZ que a gente informa que tem que ligar no 156, a pessoa já está extremamente nervosa, né? Mas o canal correto é esse, ligar direto para 156, a solicitação vai diretamente para a SUVES, que é a regional, e aguardar o atendimento. O ideal não precisa se desesperar, não tem motivo de entrar em pânico, lógico, apenas no caso de um ataque já está acontecendo. Mas se a colmeia está lá já há um tempo, o vespeiro, tenta isolar a área, vamos supor uma OBS, que tem a condição das pessoas não ficarem circulando ali, e aguardar o atendimento. Se você não mexer nesses ninhos, elas não têm esse costume de atacar por nada. Você tem que ir lá mexer, porque senão, sem motivo, elas não vão morrer, porque elas sabem que vão morrer. Ela não vai perder um soldado sem que tenha um perigo iminente mesmo. Agora, lá vocês trabalham no horário comercial. Isso. Como é que fica nos horários de emergência? Afinal de contas, no ataque, como é que faz? Não tem horário, né? A SUVES e o CCZ trabalham no horário comercial, tá? Das 8 às 5. E fora desse horário, aos sábados e à noite também, tem que recorrer ao Corpo de Bombeiros, né? 193, ou à Defesa Civil, 199. Mas sempre em casos mais emergenciais. Claro. Não é aquela questão que está lá, está estável. Acabei de ver um vespeiro na minha casa, vou ligar agora para o bombeiro num domingo. Não tem sentido, né? Eu acho que essa é uma mensagem também importante. Afinal de contas, as questões precisam ser valorizadas de forma que a gente possa, realmente, todo mundo que vive numa sociedade, talvez devamos respeitar e ter como exemplo a própria sociedade desses animais, né? Extremamente... vocês, dentro do dia a dia, você faz você vai junto com o grupo, com o grupo técnico, temos biólogos suficientes para dar conta de tudo isso? Na prefeitura a gente sempre tem um corpo um pouco reduzido, né, principalmente de técnicos, justamente por conta do tamanho da cidade, né, é difícil. Mas a gente sempre sai a campo. O que é rotineiro, os meninos levam muito bem, conseguem resolver muito bem. Mas a gente se depara com situações complicadas, por exemplo, um vespeiro num galho de árvore próximo a uma escola, porém os galhos de árvores são muito altos e tocam a fiação que passa energia elétrica. Então você vai precisar de apoio de bombeiro, por conta da altura, né, que ele vai ter que levar os agentes até lá em cima. Você vai precisar da Eletropaulo para desligar a energia para a atividade poder ser feita. Às vezes até da Defesa Civil para isolar a área. A CET nos ajuda muito, então o técnico geralmente vai ao local para ajudar a fazer essa avaliação e a articulação com os outros setores. Bom, Lilian, estamos aqui, eu fico com pena de a gente não ficar com esse tempo um tanto limitado, mas é importante todo esse processo para passar e aguçar a curiosidade de vocês que estão aí nos assistindo. Mais importante que isso é estar atento a essas informações e, se tiver qualquer dúvida, recorro, então, podem mandar o seu e-mail ao canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, que nós passaremos, então, a Lilian. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu sei dessa dificuldade, às vezes, da disponibilidade de vir, mas é importante, eu acho que vocês entendem que esse processo, nosso programa, é para atingir esses profissionais que estão lá e que, às vezes, não é... A gente precisa ter essa divulgação. Porque não tem informação. Né? E eu acho de extrema importância a gente ter pessoas que trabalham, que se dispõem a fazer, estar aqui conosco. E mais uma vez eu quero agradecer a você. Eu que agradeço. Quero passar para você deixar a sua mensagem final antes que eu encerre o nosso programa. Sim. Gostaria de dizer que é muito importante que as pessoas não mexam nesses insetos, nessas colmeias, nesses vesperos, que um caso de ataque a gente pode ter um problema muito grave. Nós temos sim o serviço da prefeitura, a gente está aí para isso. E, em caso de acidente, sempre procurar o serviço médico e não tentar soluções caseiras, porque um acidente pode ser realmente grave. Bom, eu acho que a mensagem, o recado está dado e para vocês que estão aí nos assistindo, se ficou qualquer dúvida, podem estar
através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, encaminhar a sua dúvida ou até a sua, o que você gostaria que a gente estivesse aqui, quem que você gostaria que a gente estivesse aqui conversando e informando para todo mundo, para a gente manter essa democracia e, principalmente, levando essa informação a vocês. É esse o nosso programa, o nosso intuito, e o Saúde em Questão fica por aqui. Até a próxima semana.